Bom dia, igreja. A paz e a graça, né? Estamos felizes, mais um final de semana santo, né? E privilegiados, né? Somos privilegiados de estarmos aqui, de ouvir a boa e santa palavra, né? Que nos orienta, né? A como caminhar aqui na igreja e lá fora, né? Todos aqui, quando falaram, né? Falam das dificuldades que é enfrentar o mundo, né? E todos nós sabemos, não está fácil. Não está fácil. Mas, aqui na Igreja dos Sagrados Filhos de Deus, a gente aprende a tornar fácil, né? Busca o Senhor enquanto se pode achar, né? Eu dizia ontem para o pastor que quando você está mais íntima de Deus, quem diz assim, a gente sente o refrigério da alma, né? Eu gosto muito dessa frase, o refrigério da alma, mas você sente uma leveza. Alguém já sentiu aqui assim, como se você não estivesse andando? Estivesse assim, plainando? Alguém já sentiu? Se não sentiu, pede para sentir. Gente, é tão bom. Tá certo? Você sente aquela leveza. A gente não diz no mundo está pesado. Menino, o negócio está pesado. Aqui chega, está doendo, né? Não diz isso? Então, assim, Deus também agrada muito a Deus quando a gente diz das coisas que Deus faz com a gente, né? Ele nos deixa leve. Ah, mas Meiralice, e as coisas mudaram? Não. As coisas estavam do mesmo jeito. Só que a busca por Deus lhe torna diferente, né? O mundo não vai entender. O mundo não vai entender. Só que tem uma coisa. Mesmo o mundo não entendendo, as pessoas querem se aproximar de você, né? Como já foi dito aqui, pede uma oração. Ah, eu me sinto bem quando eu estou perto de você, né? Você faz falta, tá certo? Então, assim, isso são as primícias que Deus lhe dá. E Deus, ele é, né? Nós estamos pregando aqui para a igreja, meus convidados da Lília, né? Deus, ele tem uma coisa que é fantástica. Deus, ele só acrescenta coisa boa, né? Às vezes a gente tem a impressão que você está vivendo uma coisa boa e Deus tira. Aí você diz assim, fala, eu não vou mais não, né? Porque Deus tirou isso de mim, né? Era tão bom. Aí com o caminhar você vai ver que foi a melhor opção, foi Deus ter tirado aquilo. Eu lembro, né, que quando eu comecei a me aproximar mais de Deus, um dia eu brincando, né, que com Deus não se brinca, mas eu estava brincando. Eu disse, Deus, tira de mim, eu achei bonita essa frase, tira de mim tudo que me tira da tua presença. E Deus não tirou mesmo, não. No outro dia eu já fiquei atordoadazinha, sem entender. Eu disse, meu Deus, como é que pode? Uma pessoa super amiga minha, que a gente se via todos os dias, era minha confidente. Deus tirou logo, foi direto. E eu fiquei insistindo uns 3 dias. Aí um dia Deus disse, minha filha, você não pediu? E hoje eu tenho plena certeza que se nós tivéssemos continuado naquela convivência, eu não estaria aqui. Então, assim, Deus, ele faz isso, né? Ele tira aquilo que ele atrapalha de você ter esse relacionamento. E o meu tema, como o Arthur falou, é o amor que acolhe, cura e envia, né? Então, assim, não tem amor maior. Eu posso aqui dizer o que eu quiser, mas nós temos uma prova, né? Assim, que toda a humanidade conhece. Ele morreu por quem? Por nós. Tem prova de amor maior do que essa, né? E ele morreu, não foi para que eu morresse, não. Olha aí. Foi para que eu tivesse vida plena, né? Para que eu e cada um de nós que estamos aqui hoje pudéssemos estar, né? Então, veja aí que amor é esse, né? Morrer por mim, né? Então, assim, eu tenho uma frase que eu também gosto muito, que eu digo assim, o amor de Deus me basta. Às vezes, quando eu estou assim, querendo entrar em conflito, né, com as coisas que não estão dando certo, aí eu digo, menina, sabe da coisa? O amor de Deus me basta.
E isso ela vai assim, lhe colocando no eixo. Você vai começando a ficar mais tranquila e ver que aquela tempestade, aquelas dificuldades que a vida vai ter, não vão lhe abalar. Você vai ter algo a mais do que aquilo ali. Aí você começa, o amor de Deus me basta. Aí a coisa vai limpando. É como se a gente estivesse tomando um banho. Só que é um banho espiritual. Sem ninguém, você não precisa nem levantar. Você não precisa nem ter pago a cagesse. É só você desejar, né? Aí você começa a dizer, o amor de Deus, ele me basta. Porque o amor de Deus, ele me cura. Aí você pode dizer assim, mas cura como, né? Você está triste? Todo mundo tem um momento de tristeza, não é? Aí você começa a dizer assim, Senhor, isso não vem de ti. Eu não quero. Não vem de ti. E se dissipa, sai. Né? Porque Deus, ele cura. Ele tem a cura instantânea. Por isso que a gente precisa sempre ficar linkado com ele. Porque o dia mau, a hora mau, o segundo mau, o momento mau, nós não sabemos quando é que vai chegar. Mas se eu tiver, né, ligada com a fonte boa, com aquela que vai jorrar coisas boas, eu vou limpar. É difícil de entender isso? Não. Você está com a pia suja, ligou a torneira de água limpa. O que é que faz? Limpa. Simples assim, não é? Então, com Deus não é diferente. Só que é 1000 vezes melhor do que isso aí. Não é? Então, ele cura, ele lhe dá poder. Poder. Tá certo? Você entra para resolver alguma coisa e está tudo não dando bem. Aí você diz assim, Senhor, entra na frente. Senhor, agora eu e tu, quanto a pessoal aí dentro, todinho. Quanto a presidência, o diretor, não sei nem o que está acontecendo. Mas eu sei o que o Senhor é capaz de fazer. Aí você chega, as coisas, elas clareiam tanto para você, como para o outro. Surge alguém, ali naquele contexto, que diz assim, não é assim mesmo. Sabe, tá aí, eu estava pensando. Ele não diz nem que eu estou querendo, não é Meiralice que está querendo. Eu pensei, e isso é melhor para a empresa. Aí você vai, Deus, né? É Deus agindo, é Deus lhe dando poder, tá certo? Então, se aproximar de Deus, né? Esse amor que acolhe, é só coisa boa. Só coisas boas. Né? Ele vai lhe dando vida. Eu conheço pessoas que hoje estão vivas, que a gente chama no mundo viva-mortas. Né? Eu tenho uma grande amiga minha hoje, que há mais de 2 anos está numa cama, não tem conta para pagar, não tem liseira, tem nada, só desistiu de viver. Né? Então, assim, tinha tudo, mas não quer viver, porque ela tem tudo que alguém poderia dizer assim. As pessoas às vezes dizem assim, eu vou dar treinamento, a pessoa diz, doutora, se eu tivesse minhas contas pagas, minha filha era outra. Minha filha, tola. Não é assim. Porque eu conheço pessoas que estão com todas as contas pagas e não têm vida. E tem outras que não têm todas as contas pagas e estão trabalhando para pagar as contas e estão muito bem. Tem até energia. Eu só trabalho porque eu tenho as contas para pagar. Não tem uma história que a gente diz assim também? Então, assim, a gente precisa ter absoluta certeza que buscar a Deus, né, esse amor que acolhe, é o nosso melhor investimento. É o que a gente chama de investimento espiritual. Tá certo? Então, assim, esse investimento espiritual, ele reveste você de poder, de proteção, de desejo, de ver as coisas belas, de se encantar com as coisas de Deus. Você vê algo e você se encanta. Aquilo que muitas vezes passava desapercebido, e você começa a olhar diferente para aquilo que a natureza muitas vezes lhe oferece, né? Porque Deus vai falar com a gente de várias maneiras, né? Ele lhe dá o renovo, né? Por exemplo, eu faço
várias atividades. Tenho vários grupos, várias atividades. Gosto muito de conversar, quem me conhece sabe disso. E assim, eu olho para pessoas que não querem mais fazer nada na minha idade. E todo dia eu agradeço a Deus por esse renovo. Né? Por exemplo, eu entro na academia e eu digo para minhas amigas, gente, milagre, milagre. Aonde, Alice? Eu aqui, olha eu aqui, é um verdadeiro milagre. Tá certo? Porque tem tanta gente que não conseguiu chegar aqui hoje. Eu estou aqui hoje na igreja, milagre. Né? Tem gente até que teve vontade, mas deixou a vontade passar. Né? E eu gosto muito de uma frase que é muito filosófica. Se eu fizer, o tempo passa. Se eu não fizer, o tempo passa também. Né, filósofo? Isso é muito profundo. Né? Então, assim, o que é melhor? Investir nesse tempo. Dar qualidade a esse tempo. Porque essa qualidade do tempo, você vai colher. Né? A qualidade que você der a esse tempo, você vai colher. E é em todas as áreas. É espiritual, é física, é mental. Né? Eu atendi uma paciente, tem 7 dias. E aí ela estava... Terapias e mais terapias, né? E aí eu fui lá e disse assim... Quando eu cheguei, escutei um barulho. Um som. Aí eu disse, Maria, que som é esse? Ela, doutora, é porque eu deixo a televisão ligada. 24 horas, porque eu moro só. Aí eu quero esse barulho. Aí eu disse, mas barulho de coisa ruim, mulher. Isso entra nas suas células, é um tipo de alimento. Ela disse, mas eu não escuto não. Eu digo, não precisa. Contamina do mesmo jeito. Né? E aí eu fui assim, vamos fazer vou lhe dar uma proposta. Desligue a televisão por 7 dias, para ver o que vai acontecer. Ela disse, mulher, eu já estou no psicólogo, psiquiatra, não sei mais de coisa. Não durmo direito. Para honra e glória do Deus que eu sinto, porque Deus me usa, né? Todo mundo sabe disso. Ela desligou a televisão. E ontem ela me ligou, disse, bem, Alice, eu estou passada. Como eu melhorei. Como é que uma nutricionista vai entrar na casa de uma pessoa e vai mandar a pessoa desligar a televisão porque é melhor para ela? Só Deus. Né? Então, assim, Deus, Ele nos usa. Né? E a gente precisa vigiar. Porque as coisas más, né, ela é muito sutil. Ela parece tão simples, besteirinha, né? O que é que custa? O que é que custa eu comer omnicime hoje, uma vez outra, e morrer de rim, morrer de problema renal? O que é que custa, né? Então, assim, é muito sutil, né? Então, o amor que cura, o amor que acolhe, né? E por isso, né, Deus também nos dá o privilégio da gente não desistir. E não desistir de viver. Porque nós temos algo muito precioso para fazer ainda aqui. Né? Nós somos os embaixadores de Deus. Né? Nós somos embaixadores dele. E a gente precisa descobrir isso. Falar em embaixador, né, eu tenho uma amiga minha que é desembargadora. E está altamente depressiva. Aí eu fico olhando assim, eu com o dinheiro dessa mulher todinha, tinha para depressão não, né? Eu com a capacidade que eu tenho hoje espiritual. O que é que tu acha, Lília? Eu com um salário mais ou menos de 80 mil reais, um motorista para cima e para baixo, não ficava ninguém em casa, eu ia buscar tudinho. Né? Então assim, a pessoa tem tudo e não tem nada. Né? Então por isso que a melhor escolha é buscar a Deus. E Deus, por exemplo, Ele nos restaura, Ele nos envia para impactar. Né? Eu não sei se a Lília lembra, e a Lília também. Né? Eu gosto de contar essa história porque eu gosto de lembrar. Né? A filha da Leiliane, era ela? Maria Júlia? Era ela? Era, né? Então ela tinha quadro de diarreia muito repetitivo na infância. E aí um dia a Lília ligou para mim e disse, Alice, a minha sobrinha já está internada de novo. É 15 dias em casa, 15 dias no hospital. Não era mais ou menos assim? É. Do nada, eu disse, Lília, qual é a água que ela toma? Tu lembra dessa história? Pronto. Nós mudamos só a água. E ela ficou boa. Né? Então, porque Deus, Ele nos usa. Né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus, né, por isso. Porque quantas vidas nós resgatamos, né,
por um olhar carinhoso e espiritual. Não dei nada, né? Dei o que Deus me deu, né? Então, assim, as coisas de Deus é assim, de uma seletividade, que a gente possa dizer assim, tremenda. Então, se eu puder dizer algo para Meiralice hoje, é isso. Meiralice, busca a Deus. Todas as forças, querendo ou não querendo, joelho no chão, oração, chorando, mandando que a preguiça vá embora, mandando o sono embora, para se aproximar de Deus, para que quando o dia mau chegar, eu estar preparada. Às vezes a gente diz assim, não, eu vou deixar mais para frente, porque depois eu me preparo. E se não der tempo de se preparar? É bom quando a coisa chega e você está preparada para tomar a decisão certa, para fazer o que é melhor, para saber que tem aonde buscar, né? A nossa igreja é esse local que acolhe. Nós não somos apenas um templo que reúne pessoas para conhecer a palavra de Deus e deixar você solto. Não. Nós somos a igreja que você vem, conhece a palavra de Deus. Tudo que os nossos pastores sabem, ele quer que todo mundo saiba. Por isso que às vezes pesa, porque a pessoa não quer, né? Se você não quer aprender, alguém que queira lhe ensinar algo a mais, fica pesado, né? Mas a nossa igreja tem esse perfil, né, de acolher, de ensinar, para que você se torne mais capaz do que o próprio pastor. Ah, mas isso é impossível. Não, porque Deus disse o quê na palavra dele? Se você quiser, você vai fazer muito mais do que o que eu fiz. Se Deus diz isso, nosso pastor não pode dizer diferente. E nem eu posso dizer diferente. Né? Se você quiser, se você buscar, se você se tomar posse, se você se apoderar, se você estudar, se você fizer, vai dar certo. Agora, se não fizer, não vai dar certo. E não tem a quem culpar, né? Então, quantas pessoas não podem olhar para mim hoje e dizer assim, menina, aquela dali é a Meiralice, né? Porque, por exemplo, dia de domingo, hora dessa eu estava na praia há muito tempo. Acho que eu já dormia de maiô. Quando acordava, está dentro do mar, né? E hoje eu estou aqui. Bem melhor do que se eu estivesse lá. Tá certo? E sem achar nem um tiquinho ruim. Por quê, minha gente? Porque você se deixa ser usada por Deus. Aí quando é amanhã que eu preciso que Deus esteja comigo em todos os momentos, né? Ele vai estar. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo segunda-feira. Eu fui lá na Secretaria de Educação. Cheguei lá, eu estava com a roupa da academia. Aí a moça olhou para mim e disse, ei, nem pode entrar de short. Era bermuda, né? Nem pode, mas tem uma calça aqui. Hã? Como assim, moça? A senhora pode vestir as calças que eles dão lá, empresta, né? Eu disse, de jeito nenhum. Aí fui. Aí lembrei que eu estava na academia, naquele dia, e a mulher me deu um presente. Aí eu fui olhar o que era, diz o que era? Uma calça. Pode acreditar num negócio desse, né? Então, assim, veja como é que Deus faz. Como Deus é tremendo. Eu ia saber que eu ia precisar de uma calça, né? Porque a gente não tinha esse hábito. A gente podia entrar de bermuda, não podia entrar de short. Mas eu quero dizer como Deus é cuidadoso, né? E aí nós temos também o Jesus, que você pode curar com um olhar. Sabia disso? Você pode curar com um olhar, você pode olhar para uma pessoa e acolher essa pessoa só com um olhar. Como também você pode matar. Não é assim? Né? Então você pode olhar para uma pessoa e curar. Hoje, antes de eu vir para cá, eu passei lá no açaí. Isso é uma coisa simples, né? Aí eu fui lá comprar uma coisa que o pastor tinha pedido. Quando eu estou lá, a moça disse assim, vixe, esqueci de comprar uma sacola. A moça que tinha passado antes de mim. Aí eu cochichei assim no ouvido da moça, do caixa. Passa a sacola dela. A moça que estava lá olhou para mim, senhora, muito obrigada. Um sorriso bem aqui. Sabe quanto é que custa a sacola? 15, que era menor, mulher. 15 centavos. E eu agradeci a Deus. Eu digo, ô Senhor, muito obrigada por eu ter sido capaz de escutar
e atender essa necessidade. Por 15 centavos, porque eu podia também ser indiferente, podia não? Né? Então, assim, Deus gosta disso. Né? Então, você pode curar também com a palavra. Né? Isso vai passar. Você com a palavra. Quantos de nós já fomos curados aqui com a palavra na oração do pastor? Quantos? Né? Muitos, né? E Deus, ele também faz outra coisa, que é a história do poder. Eu gosto muito dessa história do poder, sabia? Deus enviar com o poder, né? Aí nós temos muitas passagens na Bíblia sobre isso, né? O amor que acolhe, que cura e que envia. Né? Por exemplo, Deus, ele gera assim o transbordar. Eu tenho agora, por exemplo, apesar de eu ser da área de saúde, mas eu tenho algumas limitações na área médica, né? Então, assim, o que é que eu peço a Deus todas as vezes? Senhor, me orienta, a quem é que eu vou buscar? A quem vai me orientar, né? E a gente precisa estar sempre atento a quem nós vamos entregar nossas vidas para ser cuidadas. A gente precisa pedir a Deus, né? Então, Deus é o amor que cura, né? Então, a gente precisa pedir a Ele também isso. Aí nós temos lá em Jeremias, né? Várias citações, né? O Deus, ele tem um Deus de vida plena, uma vida com abundância, uma vida com paz, né? Aí hoje eu queria fazer só uma pergunta para você. Tem ali, porque está bem clarinho, né? Mas é uma frase que o pastor colocou nos nossos devocionais, né? Que hoje nós temos aqui na igreja devocional, né? Todo mundo sabe. Então hoje eu quero você... Hoje Jesus está perguntando para todos nós: você quer ser curado? Qual a cura que você precisa? Hein? Aquela, por exemplo, o Rony até fez uma pergunta similar a essa, não foi, Rony? Que você perguntou, Deus vai agir na sua vida. Né? E até copiei aqui a minha, que é a mesma que eu fiz aqui. Quando eu estava fazendo meu tema, eu botei já o meu. Né? O que é que eu queria ser curada? Né? Então você precisa, né, pensar. Então pode ser nas suas emoções, seus sentimentos, né? Alguma patologia, algum amigo seu, né? Financeiro. Senhor, dá uma cura financeira, né? Me ensina, né? A libertação de algum vício, né? Assim, aí você diz assim, Senhor, assim como José saiu do poço, me tira desse poço também, né? Assim como Daniel saiu da cova dos leões, né? Assim como Lázaro, né, saiu do túmulo, né, alguém pregou sobre isso aqui também hoje, você também sairá dessa situação difícil. Né? Então você só precisa dizer isso para Deus: Senhor, cura-me, Senhor, e serei curado. Obrigada.